Muito bem, eu quero saudar a todos, vocês que estão nos assistindo também pelo YouTube, seja muito abençoado nesta noite aí. Nós vamos falar hoje sobre o grande plano, o plano da redenção de Deus, que culminou com a Páscoa, com a morte do Senhor Jesus. Só lembrando que a gente costuma dizer, o domingo de Páscoa é o dia da ressurreição, mas na verdade, a Páscoa é a morte do Salvador. A ressurreição é outra coisa, é a vitória, né? A concretização da vitória. Mas a Páscoa fala de livramento. A Páscoa aconteceu no Egito. Nós vamos começar sobre esse grande plano aqui, começando por um pequeno vídeo sobre os discípulos de Emaús. No caminho de Emaús, 2 discípulos estavam muito decepcionados com a morte do seu mestre, e aí eles estavam conversando, desesperados. De repente eles tiveram uma grande surpresa. Vamos assistir esse pequeno vídeo, depois eu continuo aqui, amém? Vamos lá. Aleluia. Sabe, irmãos, quando a gente deseja conhecer mais Deus, e começa a pesquisar nas Escrituras, começa a se interessar por isso, existe a grande chance do próprio Senhor se apresentar para a gente. Aqueles 2 discípulos estavam decepcionados, sem entender, mas eles começaram a conversar sobre aquilo, querendo entender sobre Jesus. E aí o próprio Jesus estava com eles. Alguns escritores ou alguns autores dizem que Jesus não foi reconhecido porque aconteceu uma certa transformação na aparência dele para não ser conhecido mesmo. É o que alguns pensam. Outros dizem, não, é porque talvez os discípulos tinham acabado de ver, 3 dias atrás, ele todo ensanguentado. Inclusive, o profeta Isaías fala que ele ficou desfigurado, que ele nem era reconhecido, nem tinha aparência de ser humano. É muito pior do que todo filme que a gente já viu. Ele não é que ele ficou irreconhecível no sentido das pessoas não conheceram a face dele. Não, ele ficou irreconhecível. Assim, alguém olhava e dizia, será que isso é uma pessoa, ou é um animal, ou é um monte de carne? O que é? Porque ele ficou desfigurado. E agora ele aparece sem nenhum ferimento. Aí de repente pode ser que o cérebro deles não processaram a tempo, não sei. Mas no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos diz que ele apareceu de outra forma. Nós não sabemos. A verdade é que eles não foi conhecido, eles foram conversando, mas no momento de partir o pão, abriram os olhos deles e eles viram que era Jesus. Que alegria! Enquanto outros estavam desesperados por aí, como Tomé procurando outra forma de justificar sua incredulidade, aqueles homens ali tiveram a grande experiência de conhecer Jesus, de ver de perto ele. Mas tudo isso faz parte de um grande plano. O plano é o plano da redenção que começou lá no Jardim do Éden. A Bíblia diz que no começo Deus criou os céus e a terra, depois ele criou Adão, um homem e uma mulher, Eva, botou no Jardim do Éden, deu uma direção para eles, falou, vocês não devem comer de determinada árvore, no dia que vocês comerem, morrerão. E ele estava falando da morte eterna, de uma separação do homem de Deus. Mas a serpente, ou Satanás, como a Bíblia diz, veio, enganou a mulher, ela comeu e deu para o seu marido, ele também comeu. E no momento que eles desobedeceram a Deus, eles perderam a intimidade com Deus. Na verdade, eles morreram espiritualmente. A ligação que eles tinham com Deus foi-se embora. A Bíblia diz que todos os dias Deus visitava o jardim na viração do dia e passeava com Adão, conversando com ele. Você já pensou ser amigo de Deus, esse ponto de Deus visitá-lo todo dia e conversar com ele? Só que um determinado dia Deus chegou como de costume e não encontrou Adão. Ele estava escondido, com sentimento de culpa, com vergonha, com medo, e Deus chamou eles para uma conversa e fez o julgamento deles lá, deu a sentença. E Deus falou com a Eva, deu a sentença dela, falou com Adão, deu a sentença dele, disse, a terra toda foi amaldiçoada por causa de vocês. E quando ele chamou a serpente, ele disse algo que todos os profetas entenderam como sendo a primeira menção de uma promessa de redenção.
Aí iniciou o plano de redenção. Na verdade, já iniciou na eternidade, mas aí Deus deixou-se conhecer. Deus mostrou para a humanidade que Ele tinha um plano de restaurar as pessoas. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 14 e 15, Deus disse então à serpente: então disse o Senhor à serpente: por causa do que você fez, você será maldita, ou você é maldita, entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre o seu descendente e o descendente dela. Este, o descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, o descendente da mulher vai ferir sua cabeça. Deus estava dizendo: Satanás, assim como você tirou do homem a liberdade, na verdade você enganou o homem e ele perdeu a liberdade que ele tinha em Deus, perdeu a vida de Deus, ele se tornou escravo seu. Esse próprio homem, um homem descendente de mulher, vai nascer e vai esmagar sua cabeça e vai ter de volta o relacionamento com Deus restaurado. Então Deus, a partir daí, passou a fazer alianças. Fez uma aliança com Noé. Ele disse: Noé, a terra está corrompida, nós vamos ter que acabar com essa geração, matar as pessoas, porque estava sem jeito, sem saída, sem volta, todo mundo se corrompeu totalmente. E Deus fez uma aliança com Noé, de preservar a vida dele e da família dele. E mandou Noé fazer uma arca, você sabe da história, e ele entrou na arca com a família, veio o dilúvio, morreu todas as demais pessoas, só ficou a família de Noé. E quando a água baixou, depois de 120 dias, e Noé estava pronto para sair da arca, Deus deu uma direção dizendo: agora vocês sejam fecundos, encham a terra, se espalhem e encham toda a terra. Só que um dos filhos de Noé, talvez o mais influente, chamado Nimrod, decidiu fazer o contrário do que Deus tinha dito. Ele resolveu chamar todo mundo, convocou todas as pessoas, disse: vamos nos juntar num lugar. E a Bíblia diz que eles encontraram um lugar, no vale de um lugar chamado Sinear, nas planícies de Sinear, e ali, perto do Oriente, e ali eles se juntaram e fizeram uma grande cidade e uma torre. E eles fizeram de propósito, dizendo: Deus nos mandou espalhar, mas nós vamos nos juntar. E a partir dali, eles construíram uma grande cidade, veio a ser chamado depois de Babilônia, e foi a mãe das meretrizes, espiritualmente falando. Foi dali que surgiu quase toda espécie de idolatria, que encheu o mundo de idolatria. Foi através da Babilônia, desse ato do filho de Noé, Nimrod. Então Deus fez uma aliança com Abrão. Deus chamou Abrão de Ur dos Caldeus, um homem justo, porém um homem velho, e que tinha uma esposa também já velha, e ainda por cima estéril. E Deus decidiu: eu vou fazer uma nação. Deus já tinha experimentado primeiro, criado o homem se corrompeu, teve que expulsar do jardim, depois teve o dilúvio, começou com Noé, mas de novo se desvirtuaram, se espalharam, fizeram coisa errada. Então Deus disse: eu vou começar uma nação, de onde vão ter pessoas, uma nação que vai ser regida por mim, de um povo que vai me obedecer, e que vai criar condições para daquela nação nascer o Salvador do mundo. E aí ele criou a nação de Israel através de Abrão, mas tudo começou com uma longa história, Abrão saindo da sua terra, e acontece que, quando Deus decidiu fazer isso, Ele decidiu fazer algo milagroso, do meu ponto de vista, porque Ele escolheu um homem já velho, quase 100 anos de idade, uma mulher também já com uma idade muito avançada, não podia mais ter filhos se ela fosse normal, mas por cima ela era estéril. E Deus disse: é de você que vai nascer um filho, e desse seu filho vão nascer tantos filhos, que você vai formar uma grande nação, que a partir de vocês vai abençoar toda a terra. E Deus estava falando, já pensando lá na frente desse seu plano: vai nascer o meu filho, vai nascer dessa nação, nação de Israel, e esse Jesus, esse meu filho, vai salvar o mundo inteiro. Amém? Então isso faz parte do grande plano. Só que Abraão foi para o Egito,
como parte do plano de Deus, também Deus falou para ele que eles ficariam escravos no Egito por 400 anos, e toda essa descendência de Abraão foi morar no Egito, e lá no Egito eles foram escravizados por 400 anos. Então, todos os pais, os avós, tinham sido escravos, morreram. Todos que tinham morrido, ou seja, aquela geração da época que Moisés foi para libertá-los, nenhum deles tinha conhecido a liberdade. Todos eram escravos, porque seus pais e seus avós tinham sido escravos. Até a terceira, quarta geração, mais ou menos, eram escravos. Então, quando Deus chamou Moisés lá no Monte Sinai e disse: Moisés, eu tenho um plano de libertar o meu povo, porque esse é o meu povo que eu vou levar para uma terra, eles vão me adorar, eles vão ser leais a mim, e dessa nação vai nascer o Salvador. Então Deus chamou Moisés para essa conversa no Monte Sinai, e estava dando instruções para Moisés, dizendo: Moisés, você vai lá no Egito, você vai dizer para aquele povo lá, o meu povo, que eu mandei você lá para libertá-los, e eles vão sair do Egito, e nós vamos formar uma grande nação. E Moisés teve várias discussões com Deus, fazendo perguntas, e uma das perguntas que Moisés fez foi, dos comentários foi: esse povo é escravo, Deus, há 400 anos, eu vou chegar lá dizendo que eu sou enviado pelo Senhor para libertá-los, eles não vão acreditar nisso. E Deus disse: diga para eles que o Deus dos pais deles foi quem mandou você. E ele disse, Moisés era inteligente, né? Mas quando eu disser isso, Deus, ele vai perguntar: e como é o nome desse Deus? Então Deus disse: quando eles perguntarem, você diga: o eu sou me mandou aqui para libertar vocês. Deus sabia que quando ele falasse esse nome, o eu sou, porque era o nome pelo qual Deus era conhecido, Deus poderoso, Deus criador, Deus lá das origens, Deus do começo. Quando ele falasse para aquele, e aconteceu isso, o povo perguntou: Moisés, qual é o nome desse Deus que você está falando? Eles: o eu sou. E eles imediatamente veio à sua memória, os nossos pais, nossos avós nos contavam que o Deus, o eu sou, todo-poderoso, lá no início, quando o homem pecou, ele prometeu que ia levantar um homem para resgatar. Será que não é você mesmo? E eles começaram a crer. Então Moisés logrou êxito e começou a reunir o povo. Só que quando chegou o momento deles saírem do Egito, não foi fácil assim, porque Satanás nunca quis que o povo de Deus fosse liberto. E Faraó, o rei do Egito, se levantou e disse: eu não vou permitir vocês saírem. Era a mão de obra do Egito. E Moisés falou que ele tinha que deixar o povo sair para adorar a Deus, e ele falou: não, não vai, não vou deixar. Então Moisés mandou uma praga, na verdade 10 pragas, vai acontecer uma praga. E a praga veio, Faraó sofreu, aí mandou chamar: Moisés, vem cá, vamos conversar, retira a praga e vamos conversar. Moisés orava, retirava a praga, eles iam conversar, e Moisés dizia: só tem um jeito, você tem que deixar o povo sair. Não, não vou deixar. Então veio outra praga, e foram 10. Só que cada praga dessa estava destruindo uma crença daquele povo, porque eles acreditavam em deuses que regiam a natureza, a fertilidade, a agricultura, as riquezas. Eles tinham, para cada coisa tinha um Deus. E cada uma praga daquela ia de encontro a um Deus, a uma crença dessa, ia desmoralizando cada um. Acontece que quando chegou na 10ª praga, irmãos, era a principal, porque com essa Faraó não resistiu e permitiu o povo ir, porque Deus disse: eu vou matar todos os primogênitos do Egito, desde o seu filho, o filho do Faraó que senta no seu trono. E essa era um golpe muito severo no principal Deus deles. Eles acreditavam que o sol era um Deus que era, o Faraó era um Deus que, por causa da força dele, é que fazia o sol brilhar todo dia. Então, quando eles destruíram esse Deus, quando eles mataram os primogênitos, o Faraó se rendeu. Só que Deus disse: eu vou matar todos os primogênitos do Egito, tanto da família do Faraó, como de todas as famílias do Egito, até aquele que estiver preso. Se for um filho primogênito, filho mais velho, vai morrer na prisão. E todos os animais também, cada filho mais velho ia morrer. Mas entre o povo de Israel, Deus disse o seguinte: Moisés, nesse dia você vai fazer um sacrifício lá na tenda de cada um. Alguém vai morrer em substituição ao povo de Israel.
E aconteceu que Deus falou o seguinte, aqui em Êxodo capítulo 12, versículo 1 a 7, diz assim: o Senhor Deus disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Esse era o mês de Nisan, que era um mês para nós entre abril e maio, aproximadamente, varia por causa do calendário. Mas esse será o principal dos meses, e será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10, diga dia 10, no dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia, diga 14º, é o dia 14, até o dia 14 daquele mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel matará aquele cordeiro no crepúsculo da tarde do dia 14 daquele mês. No versículo 7 ele diz: pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que comerem. Em algumas outras versões dizem que era nas ombreiras da porta, nas vigas laterais e também no batente. Se alguém olhasse a distância, porque as casas dos judeus lá, dos hebreus, no Egito, eles moravam como se fosse um bairro hebraico dentro do Egito. Todas as casas dos hebreus estavam aproximadas. Se alguém olhasse a distância ou por cima, veria o formato de uma cruz, porque era sangue aqui, aqui, aqui e no batente, conforme alguns dizem. Também o cordeiro que era morto, tudo era minuciosamente instruído por Deus. Os estudiosos dizem, os comentaristas bíblicos dizem que o espeto, Deus sim deu até essa instrução: vocês vão pegar o cordeiro e enfiar um espeto assim e o outro assim, que formava o quê? Uma cruz também. Sabe, tudo apontava para o Cordeiro de Deus, da verdadeira Páscoa, que nos salvou. Isso é muito interessante. Então ele fala que o sangue vos servirá por sinal para indicar as casas em que vocês comerem, ou que vocês se encontram. Quando eu vi o sangue, passarei por vocês. Na outra versão diz: passarei por cima, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir na terra do Egito. Irmãos, isso fala de que quando Deus foi para matar os primogênitos do Egito, ele foi em todas as casas. Naquele dia, a Bíblia diz que à meia-noite, ele passaria em cada casa do Egito e mataria cada primogênito. Então Deus diz: quando eu vier e entrar na casa dos egípcios e matar o seu primogênito, quando eu ver o sangue, ou seja, eu comparo que foi assim: essa é uma casa de egípcios, Deus entrou lá, matou o primogênito do Egito, foi para outra casa, matou, foi para outra. Quando chegou aqui, ele viu sangue, ele passou por cima e foi para outra casa. E quando chegou aqui, tinha sangue também, passou por cima e foi para outra, e foi matando. Então, a palavra Páscoa tem a ver com passar por cima. O significado da palavra é passar por cima. Porque naquela noite, Deus protegeu os filhos de Israel por causa do sangue. Sabe, irmãos, tudo isso aponta para Jesus, da verdadeira Páscoa. Assim como na primeira Páscoa, no dia da morte do cordeiro, no dia da morte dos primogênitos, que no mesmo instante que os primogênitos foram mortos no Egito, todos os hebreus estavam em casa com seu cordeiro morto, comendo com seus filhos em casa. A Bíblia diz que não era para ninguém sair de casa naquela noite. Foi uma noite muito diferente, porque os judeus costumavam comer numa mesa baixinha. Alguns eram assim que comiam, se deitavam para lá com as pernas para ali, com o cotovelo aqui, comendo assim. Outros sentavam em cima das pernas cruzadas, sei lá, e comiam. Era sempre numa mesinha baixa. Mas nesse dia a ordem é para comer em pé, com sandália nos pés.
cinto apertado e cajado na mão. Esta é a Páscoa do Senhor, ele disse. Esse dia vocês vão sair da escravidão. Nesse dia, quando eu der a ordem, vocês vão deixar de ser escravos. E por causa da morte dos inocentes, lá dos primogênitos, e da morte do cordeiro, essa morte do cordeiro era uma substituição para não morrer os primogênitos dos hebreus. E Deus ainda disse, nesse dia, por todas as gerações, os hebreus deverão guardar em vigília a noite toda, porque nessa noite o Senhor ficou em vigília para proteger suas casas. Sabe, irmãos, a gente vê um Deus zeloso, cuidadoso com a nossa vida. Sabe, um Deus que diz, eu vou garantir que ele diz que nenhum cachorro vai latir na sua casa. Na casa dos egípcios era o maior alvoroço de choro e lamentação, mas entre o povo de Israel tudo estava silêncio e tranquilo. Os filhos perguntavam, pai, por que nós estamos comendo assim, desse jeito? É um jantar diferente, estranho. E eles diziam, meu filho, porque nessa noite o Senhor está nos livrando da escravidão. Daqui a pouco, só estamos esperando o comando e nós vamos sair para a liberdade. Amém? Sabe, irmãos, assim também, através da morte do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, todos nós saímos da escravidão do pecado para a liberdade. Agora eu fico pensando, o que será que aqueles 2 discípulos de Emaús estavam pensando? O que causava preocupação neles? Eu imagino que eles diziam, pois, mas todas as evidências bíblicas dizem que Jesus era o Messias. Eles sabiam todas aquelas profecias que Jesus tinha falado para eles sabiam, mas havia confusão na sua mente. E eles começaram a pensar, eu imagino que eles pensaram, poxa, mas então isso é o cumprimento da Páscoa. Então isso é o cumprimento do grande plano de Deus. Será que é esse mesmo o prometido que Deus prometeu lá ainda em Gênesis? E aí nós vamos ver como esse Cordeiro da Páscoa tinha a mesma característica, todas as exigências dele foi cumprida em Jesus. Vamos dar uma olhada na última semana de Jesus em Jerusalém, última semana dele aqui na terra. Hoje seria o domingo de Ramos, como alguns dizem, dia em que Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho. Coloca essa semana aí, essa anotação aí, por favor. Ele só coloca se disser por favor, viu? Brincadeira. Essa é a sexta-feira anterior a esse domingo que nós estamos vivendo. Imagina que nós estamos lá no não sei que ano, no primeiro mês do ano, daquele ano lá, em que eles foram, ano 700, né, Amanda? Quanto foi aquele ano? Da Páscoa. Não sabemos agora, mas tem como saber. Mas lá naquele ano, 400 e pouco antes de Cristo. É isso? 1446, viu? Eu tenho uma biblioteca aqui. Agora, Jesus não estava em Jerusalém o tempo todo, porque Jerusalém rejeitava ele. Jesus estava sempre pregando em cidades dos arredores de Jerusalém, porque cada vez que ele ia em Jerusalém, ele era confrontado pelos fariseus, pelos doutores da lei. Uma vez quiseram jogar ele, no dia que ele fez a leitura da Bíblia, ele disse, hoje está se cumprindo, eles quiseram jogar ele de um penhasco, ele teve que sair do meio deles e ir embora. Outras vezes eles oprimiam ele de qualquer forma. Agora, Jesus volta de onde ele estava e vai para Betânia. Betânia ficava a 2 quilômetros de Jerusalém. Então ele foi para Betânia, para aquela cidade onde Lázaro morava, aquele Lázaro que tinha morrido, e Jesus ressuscitou. E quando ele chegou lá em Betânia, foi ungido por Maria, e veio uma multidão de pessoas para ver Jesus. Eles disseram, aquele homem que ressuscitou Lázaro, voltou para a cidade de Lázaro, vamos lá. E foi uma multidão lá com ele. Aí olha só, no dia seguinte, domingo aliás, passou o sábado, no domingo, passa lá, no domingo que seria dia 9 daquele mês de Nisan, Jesus entrou montado no jumentinho, uma multidão fez uma passeata com ele, jogando, as pessoas estavam mesmo fascinadas com eles, e a Bíblia diz que eles jogavam seus mantos no caminho, e folha de palmeira, chamado domingo de Ramos, para o jumentinho passar por cima, e eles ficaram gritando, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas, e toda a população gritando isso. E os fariseus chegaram para Jesus e disseram, manda esse povo calar a boca, estão perturbando a cidade. E Jesus disse, se eles se calarem, as pedras clamarão. Agora, é interessante saber, prestar atenção, que quando Jesus ressuscitou Lázaro,
Ele disse: não conte para ninguém que eu fiz isso. Quando ele curou a filha de Jairo, o filho de Jairo, o servo, ele disse: não conte para ninguém também que eu fiz isso. Ele fazia um milagre, ele pedia segredo, porque não era para divulgar, porque não era a hora dele, ele tinha uma missão a fazer. Mas nesse dia ele estava se apresentando para Jerusalém, e ele quis mesmo, ele quis que todo mundo viesse mesmo e aclamasse ele como rei. E isso incomodou os fariseus. Então, domingo, volta lá. Domingo ele teve esse encontro em Jerusalém, foi lá, expulsou os vendilhões do templo, fez um chicote, expulsou os cambistas, e no fim do dia ele voltou para Betânia, 2 quilômetros, dormiu fora de Jerusalém. Na segunda-feira, dia 10, de novo ele vai para Jerusalém e ele amaldiçoa uma figueira. Quando ele está voltando de Jerusalém para Jericó, para Betânia, ele amaldiçoa essa figueira que não tinha frutos. Ele purifica o templo lá em Jerusalém e retorna para Betânia com os 12. De novo ele voltou para Betânia, segundo dia, terça-feira, de novo ele vai para Jerusalém, segundo dia, aliás. E os discípulos veem a figueira que ele tinha amaldiçoado no dia seguinte, no dia anterior, lembra? E diz: olha Jesus, essa figueira que o Senhor amaldiçoou. Ele: se vocês tiverem fé, vocês dirão até um monte, que te lança no mar e vai acontecer. Aí Jesus entra em Jerusalém, existe controvérsia no templo, de novo os doutores da lei questionam, dizem assim: é permitido dar o imposto a César ou não? Só para pegar ele em algum erro. Eles pegaram uma mulher apanhada em adultério, trouxeram: e aí, o senhor vai apedrejar ou não? A lei manda apedrejar. Eles só queriam ver se pegavam ele. Eles ficaram examinando, procurando erro em Jesus. E aí Jesus faz um discurso no Monte das Oliveiras e depois retorna para onde? Betânia de novo, dorme em Betânia. Quarta-feira, de novo ele vai para Jerusalém. Olha só, irmãos, que coisa interessante. Volta para Jerusalém e passa a ensinar diariamente no templo, no sinédrio e tal, e depois volta para Betânia de novo. E aí quinta-feira, passa a próxima lá, isso aí é preparativo da Páscoa, durante esse dia eu estava preparando. Próximo dia. Nessa quinta-feira, ele tem a refeição da Páscoa, a última ceia, o discurso no cenáculo, e Jesus vai para o Getsemane, e naquela noite ele é preso lá no Getsemane. Nesse período, Judas já foi lá, já recebeu o dinheiro dos fariseus, dos sacerdotes, e leva a turma para prender Jesus. Então, quando Jesus está lá no meio do julgamento, os doutores da lei chegam para acusá-lo, dizer que eles estão errados, por isso que ele está condenando. E ele fala para os fariseus: eu estive todos os dias no meio de vocês, e vocês não acharam nenhum erro em mim. Quando ele diz: eu estive todos os dias com vocês no templo, e vocês não acharam nenhum erro em mim, os fariseus e sacerdotes e judeus entendiam essa linguagem. Eu estive todos os dias que a lei exigia para se examinar o cordeiro, para ver se tinha defeito ou não. Eu estive todos os dias, todos os 4 dias que era exigido para examinar o cordeiro, eu estive lá, discuti com vocês procuraram o erro em mim e não encontraram nenhum erro. Mas agora é o seu dia. E então Jesus foi entregue como o cordeiro pascal. Um dia ele está passando lá, João está batizando, e João olha para Jesus e diz assim: esse aí é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo judeu entendia o que João estava querendo dizer, era o cordeiro da Páscoa. E esse Jesus, a partir desse momento, ele entrou para um terrível sofrimento. Isaías 53 fala dessa trajetória, irmãos, que ele foi humilhado, desprezado, ele foi rejeitado, ele se tornou alguém que era até difícil, os homens viravam o rosto para não ver. Tudo isso por causa dos meus pecados e dos seus pecados. Quando Jesus disse lá no Getsemane: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Ele não estava com medo da cruz, nem dos cravos nas suas mãos e pés, nem da coroa de espinho. O terror de Jesus era ele saber que naquele dia ele ia ser acusado pelos pecados de todo mundo. Você imagina os maiores pecados: o estupro de criança, a morte e genocídio de milhares de pessoas como Hitler e tantos outros que mataram milhares, pessoas corruptas que fizeram muita gente morrer porque roubaram o dinheiro que era da saúde. Seja o que for, todo o pecado desse mundo foi colocado na conta de Jesus. E quando ele estava lá na cruz, na sexta-feira,
Coloca aí sexta-feira. Na sexta-feira ele já foi de manhã, desde a madrugada, sendo julgado de um lugar para outro. E aí às 9 horas da manhã ele foi crucificado, pregaram ele numa cruz, ele ficou até às 15 horas. Mas ao meio-dia, a Bíblia diz que Jesus clamou em alta voz, tetelestai, que quer dizer, está consumado, ou seja, completou a conta, está paga a conta da humanidade, agora todo mundo vai poder ser salvo. Jesus vibrou em alta voz, e a Bíblia diz que quando ele disse isso, houve trevas em toda a terra, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. O véu do santuário era uma cortina que separava o lugar santo do santo dos santos. O lugar santo era essa parte do templo onde as pessoas podiam entrar, mas tinham que se purificar, porque era um lugar santo, só judeu podia entrar. Mas da cortina para cá, ninguém podia entrar, só o sumo sacerdote uma vez por ano. E essa cortina que separava, os estudiosos dizem que ela tinha essa espessura, não era um tecido fino como a gente pensa, era um tecido, mas com essa espessura, da mão de um homem adulto, assim, isso aqui, ó, daqui para cá, para outra mão, era essa espessura, e essa cortina se rasgou do alto a baixo. Isso significa que o próprio Deus rasgou, dizendo, finalmente foi paga a conta da humanidade, agora todo mundo pode ser salvo, agora todo mundo pode alcançar a salvação, porque o meu filho pagou a conta por cada um deles. A única coisa que a gente precisa fazer agora é só aceitar esse sacrifício de Jesus e se render diante dele. Aleluia, isso é maravilhoso. Sabe, irmãos, é muito importante essa semana a gente refletir nisso. E eu queria só deixar aqui 3 coisas para você a respeito disso aqui. 3 coisas. Primeiro, se você ainda não se converteu, não recebeu Jesus como Senhor, e você está pensando, ou já pensou alguma vez aí, eu sou tão pecador, eu não tenho jeito, eu não posso me salvar. Eu quero dizer para você que eu concordo com você, você não pode mesmo. Não pode mesmo se salvar, ninguém pode. Porém, Jesus pode te salvar, Ele quer te salvar, e Ele já pagou o preço pelos seus pecados. Você pode ser salvo. Segunda coisa, se você já entregou a sua vida para Jesus, já recebeu Ele como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz que você já tem a vida eterna. Em João 5,24 diz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não será julgado, mas passou da morte para a vida. Amém? Então, se você tem Jesus como Senhor, você já tem a vida eterna. Porém, você não pode se orgulhar, porque isso não é mérito seu, nem meu. Você foi salvo pela graça de Deus, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obra, para que ninguém se glorie. E a terceira coisa é, se você já é salvo por Jesus, então você e eu devemos nos constranger pelos pecadores, por aqueles que ainda não conheceram essa salvação, e jamais se orgulhar, porque não é mérito nosso, e dizer para Jesus, eu quero ser um agente seu, para levar essa salvação para outras pessoas. Amém, irmãos? Então a Páscoa é a morte do Filho de Deus, em substituição a nós. A Páscoa é Jesus morrendo, sofrendo a pena, como se Ele mesmo tivesse pecado, mas só que Ele está pagando pelos meus e pelos seus pecados. Então você não precisa pensar, eu vou lutar para ser melhor, até eu conseguir me salvar. Não vai nunca conseguir isso, porque a salvação é somente por Jesus. E no domingo que vem nós vamos celebrar a ressurreição, com uma grande festa, com grande estilo e com uma grande comunhão. Mas hoje à noite eu quero convidar os irmãos, leia a Bíblia, mostre vídeos como esse para os seus filhos. Garanta que os seus filhos vão ter acesso a essa informação mais importante do mundo, sobre Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém?